poliesportiva desabou no bairro São Judas, em São José dos Campos. 2 pessoas ficaram feridas. O desabamento foi por volta das 9 horas da manhã. Aqui era uma quadra de bocha que faz parte do poliesportivo do bairro São Judas Tadeu. Funcionários da Urban estavam trabalhando no telhado quando a estrutura desabou. 2 funcionários ficaram feridos. Um deles foi levado de ambulância para o hospital. Esta moradora estava no poliesportivo no momento do acidente. Eles estavam trabalhando normal, fazendo o serviço deles. De repente, ficou tudo. Aí o rapaz que estava embaixo segurou na escada onde protegeu ele. E assustou, sinal? Assustou, bastante. Os funcionários da Urban estavam trabalhando nesse local para desmanchar a quadra. Esse trabalho estava sendo feito pouco a pouco, porque não era considerado emergencial. O poliesportivo tem manutenção, a quadra que ruiu, o espaço que ruiu é um espaço lateral. A Secretaria de Esporte já havia percebido esses problemas no galpão e acionou a Urban para fazer a desmobilização. No momento eles estavam retirando as telhas quando aconteceu o evento. Equipes da Defesa Civil estiveram no local. A área foi isolada e deve ser interditada. A limpeza deve começar agora à tarde. Hora de saber os destaques do jornal hoje. Sandra. Praticaram o crime da marcha-ré e arrombaram um galpão de uma loja de calçados que fica no Jardim Anhembi, na zona sul de São José. Vários produtos foram levados. A rua do galpão é bem tranquila e fica perto do anel viário. Os moradores contaram que por volta das 4 da manhã, bandidos arrombaram a porta do estabelecimento, que funciona como um depósito de uma rede de calçados. Foram 2 batidas que assustaram os vizinhos. A impressão que deu que o posto de gasolina estava explodindo, devido ao barulho ter sido muito alto, e despertou os vizinhos todos, que inclusive a gente saiu na rua para ver o que estava acontecendo. Foi muito forte a batida, foram 2 vezes, a impressão que deu que ele deu ré e depois deu volta no quarteirão, pegou mais velocidade, não sei, e acabou colidindo novamente. Os bandidos fugiram levando caixas com mercadorias. Nós recebemos algumas fotos feitas logo depois do arrombamento e esse teria sido o carro usado pelos criminosos para estourar a porta do galpão. Os vizinhos contaram que a ação dos bandidos foi rápida. As câmeras de segurança da loja devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. Em nota, a Polícia Militar informou que após as rondas na área, conseguiu localizar o carro usado pelos bandidos e intensificou o policiamento na área. A Oscar Calçados, dona do depósito, informou que está contabilizando os prejuízos. O empresário recuperou ontem uma empilhadeira que tinha sido roubada do galpão dele na semana passada em Jacareí. O curioso foi como ele recuperou. Ele contou à polícia que viu a empilhadeira dele sendo anunciada em panfletos na zona sul de São José dos Campos e que o veículo estaria em uma garagem no Jardim Morumbi. A polícia foi até o local com o empresário, que reconheceu a empilhadeira, avaliada em R$30 mil. O dono da garagem alegou que recebeu a empilhadeira de outra pessoa. Ele foi preso por receptação, mas acabou liberado depois da audiência de custódia. A Vanguarda Taubaté com a Thalita França. Oi, Thalita, boa tarde. Pessoal, boa tarde. A combinação dos dias quentes que tem feito com a chuva é um prato cheio para o mosquito Aedes aegypti. Os números da dengue na região estão crescendo, como é o caso de Lorena. Até a semana passada, eram 66 casos confirmados na cidade. Nesta semana, o número já subiu para 80. E é sobre isso que eu falo ao vivo com a Vanessa Vantini. Vanessa, o que a cidade tem feito, para conter esse avanço da doença? Boa tarde. Olá, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos. Olha, agora estão sendo realizadas diversas ações. Como você disse, aqui em Lorena são 80 casos confirmados esse ano. Só para a gente ter a dimensão desses números, olha, o ano passado inteiro teve somente um caso da doença registrado aqui em Lorena. Não só aqui na cidade, mas outras cidades da nossa região estão enfrentando essa diferença, de casos, um aumento muito grande do ano passado para esse. Eu estou aqui com o responsável exatamente por essas ações, de combate à dengue aqui em Lorena. A gente queria que você explicasse um pouquinho as ações que estão sendo realizadas, Você já me adiantou que são várias. O que vocês têm feito? Então, no caso, os agentes de controle de vetores estão fazendo o trabalho de ADL esse mês, onde faz um levantamento onde pode começar uma possível epidemia da doença. E os bairros mais afetados da outra ADL está confirmando os casos de dengue, que é a Secap, Santo Antônio, Industrial e Vila Pacaré. E aí, que tipo de trabalho é feito? Por exemplo, aquela visita tradicional de casa em casa, isso ainda traz efeito, nebulização? Isso, então, no caso da nebulização, quando tem o caso confirmado da doença.
Aí um dia antes você faz o controle de criadouros, e no outro dia você entra só para fazer a aplicação dos inseticidas. Como é que vocês estão entendendo esses números, né? Então, o ano passado, um caso confirmado da doença, esse ano vocês já estão com 80, e são mais de 200 notificações, né? Então, no caso, o que acontece? É esse período de chuva, né? Igual em janeiro teve a ADL, e onde deu o índice alto da ADL é onde está confirmando a doença. Então, no caso, nós estamos fazendo trabalho de casa a casa, o catatreco também nesses endereços, nesses bairros que deu maior índice, para estar diminuindo o número de notificações no município. Vocês já mudaram algum tipo de atendimento nos hospitais por conta desses casos que estão chegando, sendo confirmados? Até o momento não, ainda não, mas é um índice preocupante. 80 já é um índice assim, tá alertando os moradores também para não depender só dos agentes, entendeu? Pedir para os moradores também fazer o trabalho deles, que é a parte de estar eliminando água pós-chuva. Nessas pesquisas que vocês fazem, o que vocês estão encontrando ainda nas casas, né? Aquela coisa tradicional mesmo do potinho, é a plantinha ou está aparecendo algum outro problema, né? Que pode aí virar um criadouro do mosquito? No caso, tem bastante de gente também que junta água de chuva, né? E não tem nenhum produto químico nessa água. Nos ralos externos e caixa d'água mal tampada também. Vocês reforçam para realmente reforçar todas essas orientações e para ninguém mais cometer esse tipo de erro. Isso, e tem bastante também consumo animal. Pedir para o povo estar lavando as vasilhas de cachorro, pato, galinha, essas coisas onde eles têm mania de falar que trocou a água, mas tem que estar passando uma bucha no vasilhame também. Certo, muito obrigada pelas dicas, Thalita, não tem jeito, a gente tem que reforçar essas orientações sempre. É esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Cada morador olhando o seu quintal, vendo a sua plantinha, aí sim pode trazer um efeito maior para toda a cidade, né? Com você. Vanessa, e lembrando que a gente está no outono, né? Daqui a pouquinho tem o inverno, é uma época fria, que chove menos. A gente tende mesmo a ficar mais relaxado, mas não dá para descuidar de jeito nenhum. Muito obrigada pelas suas informações. Além de Lorena, outras cidades da região estão com muitos casos de dengue. O litoral norte é o que mais preocupa esse ano. A gente separou aqui uns dados para vocês. Em Caraguatatuba, são 497 casos confirmados da doença. Lembrando que 3 pessoas morreram em Caraguá com a doença. Em Ubatuba, olha, 161 casos confirmados de dengue esse ano. E São Sebastião, quase igual ao Ubatuba, 160 casos. São José dos Campos está com 115 casos, como a gente vai ver aqui. 115 casos confirmados em São José dos Campos. Caçapava são 59 casos de dengue. Atibaia, 39 e Taubaté, 23. Todos esses dados foram passados pelas prefeituras da cidade. Ainda nessa edição, a gente volta a falar de dengue aqui no Link Vanguarda. No começo do Link Vanguarda, a gente falou sobre a preocupação com a dengue, né? Várias cidades estão em alerta por causa da doença. E uma dessas cidades é Piquete. Já são 35 pessoas com a doença esse ano na cidade, além de 460 casos suspeitos. Por isso, as visitas dos agentes de saúde foram reforçadas. Hoje, os trabalhos das equipes da Vigilância de Piquete se concentraram no bairro Vila Célia, que está com casos suspeitos de dengue. Além de orientação aos moradores, foi feita a nebulização dentro das casas. Aí, pelo menos, previne a dengue, né? A senhora fica mais tranquila? Eu fico. Tá precisando disso há muito tempo, viu? Nossa, depois que ficou um tempo sem passar isso daí. Agora, nossa, eu tô achando maravilhoso, que tá precisando, viu? Nossa, que tem pernilongo tacando a gente aqui. Nossa, tá demais. Depois da aplicação do veneno, os moradores foram orientados a ficarem pelo menos 10 minutos do lado de fora das casas. Então a gente prioriza realmente o trabalho de nebulização. Inclusive, as pessoas têm que até sair de casa. Aqui ele mata o mosquito, é isso? Isso, e acaba com também o criadouro. A larva, ele acaba matando. Então, assim, é bem mais eficiente do que o próprio fumacê, que só faz só mata o mosquito em si. A preocupação aqui na cidade aumentou depois que ontem um senhor de 71 anos morreu com dengue. O primeiro exame realizado deu positivo para a doença, mas a prefeitura ainda aguarda a confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz. Além disso, os números também chamam a atenção. 35 pessoas tiveram dengue neste ano em Piquete. Outras 460 pessoas estão com suspeita da doença e aguardam ainda a confirmação do exame. No ano passado, a cidade não teve nenhum registro de dengue. Grande parte desses casos não tem não conseguem ter dois sintomas clássicos, mas ainda assim a gente está notificando. Então, assim, foi onde que inflou esse número de notificações.
aplicações. O número 35 ainda é da sorologia, a gente aguarda o retorno do resultado do Adolfo Lutz para a gente ter a confirmação concreta. Esse serviço da Prefeitura ajuda, mas vale lembrar que cada morador precisa fazer a sua parte também. Siga as orientações, faça corretamente, mas não é só a gente que tem que fazer, a toda a população, né? Tá vendo a importância de falar sempre disso, de bater na tecla da dengue? Fica aí o alerta para os moradores de Piquete e também para os turistas, né? Piquete tem muita área de mata, tem o Pico dos Marins, o pessoal costuma ir lá fazer trilha, tem que recolher todos os lixos, não deixar nenhum recipiente, né, esquecido no meio do caminho e, claro, sempre reforçar também o uso do repelente. Estou a fechar postos de trabalho. Os dados de março foram divulgados hoje pelo governo federal. Vamos ver aqui, ó, São José dos Campos fechou 340 vagas durante o mês de março. Isso puxou a cidade para o vermelho nos dados de 2019. Foram 88 postos fechados de janeiro a março, né, Águida? A região toda teve diminuição de vagas também. Foram 1.600 vagas a menos, postos de trabalhos a menos, em março. Mas por causa de um bom primeiro bimestre, os números continuam positivos. Aqui, ó. Em 2.039 vagas abertas, isso de janeiro a março desse ano. Se a gente comparar com o ano passado, né, Águida? Veja aí, ó, as vagas eram positivas, então a situação ficou um pouco mais complicada. Acumulada de 2.600 oportunidades nos 3 primeiros meses do ano. Tempinho quente com chuva. Ontem à noite choveu forte em Ubatuba e aí alguns moradores mandaram imagens pra gente pelo aplicativo Vanguarda Repórter. No centro, a Avenida Iperoig ficou cheia de água. No bairro Perequiaçu também teve registro de alagamento na Avenida Governador Abreu Sodré. A Defesa Civil de Ubatuba disse que uma pousada foi atingida e os donos precisaram sair do local. Não havia hóspedes. Também foram registradas 2 quedas de árvores em estradas de Ubatuba e na região da Praia do Alto teve queda de barreira, mas já tem equipe limpando. Situação um pouco diferente. O que você faz quando um animal de grande porte aparece na sua frente, em plena rua, por exemplo? Alguns moradores de São José reclamam que isso tem acontecido em alguns bairros, trazendo risco, claro, para moradores, motoristas e pedestres. E as reclamações continuam, mesmo depois da Prefeitura ter começado no início deste ano um serviço de captura de animais soltos. A Eliane mora no Jardim Santa Luzia, na região do Putim, em São José dos Campos. O bairro é tranquilo, tem vários terrenos ao redor. Mas esse é o problema. Perto da casa dela tem muitos lugares onde são deixados bois e bezerros. E volta e meia os animais são soltos. Esse vídeo foi enviado pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Os animais circulando aparentemente assustados pelo bairro Santa Luzia. Foi um susto e tanto. A gente parou, né? Esperou eles passarem para depois a gente avançar. E é sempre assim ou é de vez em quando? É sempre mesmo. E o flagrante da Eliane não é o único. Perto da Avenida São José, no centro de São José dos Campos, já teve registro de animais pastando e até porcos mexendo no lixo. Esse flagrante foi feito na zona norte de São José. Soltar animais em áreas públicas é proibido e a Prefeitura de São José dos Campos tem um serviço que começou em janeiro para capturar animais de grande porte, como bois, cavalos, porcos, por exemplo. Desde que esse serviço começou, 33 animais foram capturados. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, desses 33 animais recolhidos, 14 foram resgatados pelos donos depois do pagamento de uma taxa de R$ 500 por animal. A denúncia pode ser feita pelo telefone 156. Os animais capturados são levados para um espaço na zona rural. O dono tem até uma semana para retirar o animal e precisa comprovar a posse. Caso contrário, ele será leiloado. É importante frisar, eles são microchipados, ou seja, se o proprietário aparecer aqui reclamando a posse desse animal, vai ser vinculado esse número de microchip, a documentação, RG, CPF, e em caso de reincidência, aí as devidas medidas vão ser tomadas, aplicação de multa e tudo mais. Eu vou reforçar aqui o que o gerente do Centro de Controle de Zoonoses em São José informou. Que qualquer informação sobre algum animal solto nas ruas em São José deve ser passada pelo telefone 156. É por ele que as equipes do CCZ são acionadas e encaminhadas para fazer a captura. Pais devem deixar a penitenciária de Tremembé na semana que vem para o Dia das Mães. Quem traz as informações ao vivo é o Pedro Melo do Vancop.
É isso mesmo, Thalita. Olha, a Justiça cancelou a punição que ela tinha levado no fim do ano passado, em dezembro. Assim que ela deixou a penitenciária para o Natal, o Réveillon, ela deveria ter seguido para a cidade de Angatuba, no interior do estado, onde ela tinha declarado a residência. Mas ao invés disso, ela foi para uma festa em Taubaté. Ela foi detida pela PM e, como punição, perdeu o direito às próximas 3 saídas temporárias. Mas a defesa conseguiu reverter isso. A Justiça entendeu que não houve infração. A previsão é que a Suzane Richthofen saia no dia 7 de maio e fique 1 semana em casa. Thalita. E ainda cabe recurso nessa decisão, né, Pedro? O Ministério Público ainda pode recorrer. Lembrando que a Suzane e todos os outros presos no regime semiaberto é que podem... Você pode ser solidário de várias formas. Uma delas é participar dos bazares aí na sua cidade para ajudar alguma instituição. A Casa Recomeço, por exemplo, que atende pacientes com câncer em São José, está fazendo o bazar que tem de tudo um pouco. A gente vai conversar então com o André Luiz Rosa, que está neste momento no bazar. E aí, André, boa tarde. Oi, Águeda, boa tarde para você. Pois é, a Casa Recomeço, ela ajuda muita gente e precisa de ajuda. Esse é o objetivo desse bazar que está acontecendo aqui no IOV de São José dos Campos. Eu estou aqui com a Graça. Graça, é muito importante essa participação, né? Importantíssimo. Diria para você que é um bazar estendendo a mão para a vida. Diria que o nome desse bazar vem bem de encontro com isso. Um bazar solidário, cuja renda é para a manutenção da entidade, que ela vive de doações, sobrevive de doações, e temos essa parceria com esses artesãos maravilhosos, solidários, que eles repassam uma parte do que eles vendem para ajudar nas despesas da entidade. Inclusive, o Henrique está mostrando ali, tem bastante coisa, tem artesanato, tem comida também, que é engraçado. Tem a parte de culinária e muito importante para a gente também é a participação do Instituto de Oncologia do Vale, que ele também é voluntário da Casa Recomeço, nos ajuda muito também nas despesas mensais, os médicos se reúnem, a clínica. Então, é uma responsabilidade social muito forte que nós temos aqui na clínica. E, como eu digo para você, isso reverte exatamente para quem precisa. Ao portador de câncer que precisa desse olhar, desse acolhimento, desse carinho. E a Casa Recomeço oferece tudo isso. E até que horas vai o bazar aqui hoje? O bazar hoje vai das 10 até as 4 da tarde. Depois vamos repetir no Natal. Assim, dá tempo de participar ainda, meio-dia e 26 até 4 horas da tarde, só chegar e comprar e ajudar, né? Venha, compra aí as culinárias, compra os artesanatos e está realmente ajudando quem precisa. Certo, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Então tá dado o recado. O IOV aqui em São José dos Campos fica bem no centro da cidade, tem IOV em São José, tem IOV em Taubaté também, mas esse bazar especificamente hoje é aqui no IOV em São José. Chegou a hora do esporte, a gente vai falar agora da final da Superliga de Vôlei. O Taubaté saiu atrás na série melhor de 5 contra o SESI. Mas o que marcou o jogo também foi uma imagem que deixou todo mundo muito assustado. Foi o desmaio da bicampeã olímpica Jaqueline. A Jaqueline dava entrevista ao vivo para o Sport TV quando a pressão dela caiu. Ai, desculpa, gente, eu tô passando mal. Mentira, Jaque! A Jaqueline caiu ali. O marido dela, o líbero Murilo, do SESI, foi ajudar. Eles são casados há 10 anos. O jogo foi paralisado por alguns minutos até ela se recuperar. Ainda bem que foi só um susto e tá tudo bem com a Jaque. Agora vamos falar de jogo. Foi um duelo muito técnico, principalmente entre os dois levantadores, o William na bola de segunda. E Rafa. Rafa pro Facundo Conte, que bola espetacular. Entra quente nela na pequena diagonal, Facundo Conte. Mas também um duelo de craques. Vai pro saque o Lucão. Pancada pra cima do Lucas Ló, entregou na mão do William, vem na pipe o Lucas Ló. 6 dos 12 campeões na Rio 16 estavam em quadra. Mas dessa vez os craques do SESI fizeram a diferença. Eles erraram muito pouco no jogo, principalmente na reta final de cada set. Aqui na rede do Abuba, final do primeiro set, a vitória do SESI. Foram tão regulares que até os placares foram iguais. Um triplo 25-22. O SESI pode fechar agora. Alain, final de jogo. Essa foi só a primeira batalha em um confronto melhor de 5 jogos. Para os jogadores, agora é pensar que nem o Rafa. Esquecer logo esse jogo, Rafa, já pensar no segundo? É, isso aí. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o jogo de hoje.
Começamos uma final não do jeito que nós gostaríamos, mérito do SESI, obviamente, mas muito demérito nosso também. E pensar rápido no próximo jogo, uma série longa, que tudo pode acontecer, a gente está preparado para uma série bem longa aí. Capitão Rafa sempre sensato, né? Então, atenção para a troca de ingressos para esse jogo de sábado no Abaeté. Os 260 ingressos que estavam disponíveis hoje pelo aplicativo do vôlei já acabaram. Amanhã de manhã começa a troca de mais 390 ingressos no total. Um dos locais de troca, como sempre, é a Secretaria de Esportes no ginásio da CTI. Cada ingresso vale 1 quilo de ração para gato ou cachorro. Dessa vez é 1 quilo de ração. Esse jogo de sábado deve ser o único da final aqui em Taubaté. Os outros 3 jogos da série vão ser num ginásio neutro em Suzano. Pedro Melo agora sobrevoa com o Vancop, o distrito de Quiririm, aqui em Taubaté, porque amanhã já tem festa por aí, né, Pedro? É uma festa trintona? Exatamente, Thalita, já tem festa sim, inclusive a estrutura já está montada aqui naquele local onde costuma ficar o palco da festa, que começa amanhã, vai até o dia 1º de maio, é a festa italiana de Quiririm, com muita massa, né, delícia, é a 30ª edição da festa, por isso a programação desse ano está bem especial. Então, 30 anos, né? Tem show da família Lima, vai ser na segunda-feira, dia 29, às 10h30 da noite. Tem também o cantor Fred Rovella e 3 tenores brasileiros, a Orquestra Sinfônica de Taubaté, grupos folclóricos de dança, passeio ciclístico, várias atrações por conta desses 30 anos aqui da festa de Quiririm. E claro, comida italiana, né? Pratos salgados, doces, tem até pizza no cardápio. E esse ano tem novidades aí com massas especiais, integrais, com recheios diferentes. O negócio é marcar aí na agenda, vir então para a festa de Quiririm, saborear essas delícias e aproveitar bastante. Esquecendo da dieta, é claro. Thalita. Com certeza, Pedro Melo. Só de você falar já deu água na boca, né, gente? Muito obrigada. Bahia vai virar enredo de escola de samba no desfile do ano que vem. Pois é, essa notícia é destaque aqui, ó, no G1 da Vanguarda. Veja isso daí, ó. Quem vai mostrar as atrações da cidade da região é a Acadêmicos do Tatuapé. Olha que grande escola, hein? Tem até uma foto aqui com o pessoal, imagino, ensaiando, exatamente. Do galpão da Acadêmicos do Tatuapé. Essa foi 7ª colocada no desfile desse ano na capital. Mas é importante lembrar que a Acadêmicos foi bicampeã do Carnaval Paulista em 2017 e 2018. Nossa, perdeu tá com a esse bola ano toda. para a Mancha Verde, mas ó, escola forte. Forte, que vai desenvolver o tema agora em 2020. É o Ponteio da Viola encanta. Sou fruto da terra, raiz desse chão. Canto Atibaia do meu coração. É quase um poema. Muito poético. Certamente o enredo vai mostrar o que nós aqui no Link Vanguarda mostramos geralmente, né? Então a Pedra Grande, que é um ponto turístico da cidade, também tem a produção de flores e morangos muito bonita quando a gente observa tudo aquilo rosinha, vermelhinho, né? E a festa também, que é sempre japoneses. muito atraente, né? A festa das flores e do morango. Que faz muito sucesso e, claro, os imigrantes japoneses que fazem parte da história da cidade. Essa não é a primeira vez que as escolas de samba do Grupo Especial da capital levam as cidades ou os temas ligados à região para o sambódromo. Interessante, né? Em 2016, para a gente lembrar, a Vila Maria mostrou as belezas de Ilhabela e no ano seguinte a Vila Maria também, então essa mesma escola, levou para a Avenida Nossa Senhora Aparecida. A região atraindo o interesse dos que gostam do samba. Você pode acompanhar essa e outras notícias no G1. 15, rachaduras, infiltrações, goteiras. Situação chata, hein? Muito. Esses são alguns dos problemas que os estudantes do Instituto Federal de São Paulo, em Campos do Jordão, estão enfrentando. Além da falta de infraestrutura adequada, eles reclamam que as unidades do Instituto na cidade não têm laboratórios nem equipamentos suficientes para atender aos alunos. Aqui no Instituto Federal de Campos do Jordão, as reclamações são muitas, principalmente com relação à estrutura do prédio. O piso externo está desnivelado, o calçamento está soltando. Na sala de aula tem goteiras. E aqui o rodapé também está soltando, abrindo esse espaço. Rachaduras, então, em vários locais e de vários tipos. Pontos de infiltração, que compromete muito, né? Porque às vezes começa a chover, tem uma goteira, os alunos têm que se afastar
para não se molharem, então é muito complicado. O Instituto Federal está há 10 anos em Campos do Jordão e já começa a faltar espaço por aqui também. O refeitório dos estudantes fica dentro do laboratório de construção civil. Aqui tem um problema de infiltração no solo e a água escorre pelo chão. Com isso, a merenda precisa ser guardada dentro das salas de aula. Está tendo também aula de edificações junto com o refeitório. E isso também é precário para a saúde, para geral todo do prédio. O Instituto Federal aqui de Campos do Jordão funciona em 2 endereços. Ao todo, são 820 alunos. Aqui no prédio principal são oferecidos os cursos técnicos, cursos de ensino médio com curso técnico e também licenciatura. Essa outra unidade, a segunda onde o Instituto funciona, é um imóvel da Prefeitura que foi cedido para a instituição. Nessa sala de aula estudam alunos de pedagogia. Ela foi criada no início para cursos de gastronomia, então teve que ser adaptada. Mas ainda restaram por aqui a parte hidráulica da cozinha, o azulejo na parede e até o encanamento de gás. Ainda passa por toda a sala de aula. Mas o que chama realmente mais atenção por aqui é essa aqui, ó, no teto, uma rachadura que vai de um lado ao outro da sala. Além disso, tem sala que tem ralo no chão, mofo nas paredes. O espaço de convivência é pequeno e não tem nem cantina. Como essa unidade é menor, os alunos reclamam também que aqui não tem biblioteca nem sala de informática. Os alunos faz pesquisas, tem gente lá do pedagogia que precisa, entendeu? E os laboratórios que tem lá de pedagogia, que é brincadoteca e tem também da parte da hospedagem, que é da minha turma, foi professores que criaram. Entendeu? Foram professores que tomaram a iniciativa de criar, fazer para benefício da gente, porque se não fosse isso, não teria. O diretor do Instituto reconhece todos esses problemas e alega algumas limitações. Pela lei de criação dos institutos, do nosso campus, a gente deve crescer. A gente deve oferecer mais possibilidades para a comunidade. E, infelizmente, as 2 estruturas, no momento, elas não possibilitam que a gente faça isso. A situação do local chegou até o Ministério Público, que pediu esclarecimentos ao Instituto Federal sobre a estrutura dos prédios, depois de uma denúncia feita pelos professores. O diretor também afirma que está buscando soluções para os problemas com a reitoria do Instituto e com representantes do Ministério da Educação. A gente não tem recurso para fazer tudo isso de uma vez. A gente vai precisar de um apoio do governo federal, do apoio do poder público municipal, da reitoria, de todos aqueles que possam nos ajudar para que a gente possa, ao longo dos anos, ter todas essas instalações. Porque os professores ajudam, corre atrás, dá dica, fala, faz isso, faz aquilo. E a gente está correndo atrás disso para tentar ver uma solução, porque está muito precário mesmo a situação. Tá muito precário e tem que resolver. Os alunos reclamam que estão preocupados do prédio despencar na cabeça deles. Então tem que resolver logo isso daí. Olha, em nota, a Prefeitura de Campos do Jordão informou que cedeu 2 terrenos e um prédio, mas que a manutenção é de responsabilidade do Instituto Federal e que qualquer eventual expansão no local vai ser tratada com a reitoria do Instituto em São Paulo. A direção do Instituto Federal informou que as atividades em Campos do Jordão vão continuar. Além disso, acrescentou que pretende ampliar a parceria com a Prefeitura. Imagina que antes de ampliar tem que resolver esses entraves que estão aí trazendo risco para a saúde e para a segurança dos estudantes, né? O Ministério da Educação também se posicionou em nota aqui com a gente, dizendo que no ano passado destinou R$562 mil que seriam utilizados na construção de novas salas de aula, mas que por problemas no processo de licitação, os recursos acabaram não sendo liberados. O MEC afirmou que esse ano espera resolver esses problemas para destinar novos recursos para o campus de Campos do Jordão. De dinheiro... Vamos falar de sorte. Tem 90 milhões aí pintando, é o prêmio acumulado da Mega Sena. Normalmente quem joga diz que para ganhar precisa de sorte. Mas sorte é uma questão relativa, né? O que é sorte para você? É uma coisa diferente. Como o sorteio da Mega Sena é hoje, a nossa equipe foi para as ruas de São José dos Campos para saber se o pessoal está se sentindo sortudo ou não. Quem joga acredita na sorte, claro. Tá aí a Janaína que não me deixa mentir. Essas promoções de rede social aí sempre eu ganho. Então tem que tentar, né? Seu marido é sortudo igual você assim, não? Meu marido é meio pé frio. Mas... Por isso que ele passou o jogo pra você? É, exatamente. Da sorte o Jardel não duvida. Mas se ela vier junto com a fé, aí sim é sucesso. Fé.
Fé é tudo. Agora só filma a cara do ganhador, agora já era. Além de ter fé e acreditar, tem quem aposte em energia. Por exemplo, foi aqui nessa lotérica de São José dos Campos que saiu o último prêmio da Quina. Um sortudo da cidade levou 7 milhões de reais para casa na semana passada. Será que a sorte vai bater novamente nessa mesma porta? Precisa de muita concentração para fazer um jogo da Mega ou como é que funciona? Rapaz, bastante concentração. E aqui é o lugar da fé, né? Você se considera uma pessoa sortuda, não? Olha, me considero. Os clientes daqui podem até ter sorte. Já a Nanda é como diz aquele ditado: em casa de ferreiro, espeta de pau. Ela trabalha fazendo as apostas, mas ganhar que é bom, nada. Você também faz um joguinho, não? Faço, de vez em quando eu faço. Quando tá bem acumulado, eu faço. Você é sortuda? Você se considera uma pessoa sortuda? Mais ou menos. No jogo ainda não. 90 milhões de reais. É muito dinheiro. É claro que essa aposta da Mega Sena pode até sair para mais de uma pessoa. Mas imagine só acertar a combinação numérica sozinho e levar essa bolada. É ter muita sorte mesmo. Agora, será que é possível a gente atrair a sorte pra gente de alguma maneira? Esse numerólogo explicou que os números têm uma ligação importante com cada um de nós. Mas atenção, apostador, nem sempre a data de nascimento pode ser o número ideal para o jogo. Essa data natalícia resume muito quem nós somos. Não que ela tenha uma ligação direta com a loteria. Se apegar a coisas que atraem sorte, como pedras, amuletos, dá certo? As pedras conseguem te manter isolado das energias negativas e aí você abre espaço para a energia positiva, que a sorte está dentro disso. Bora pensar positivo então, acreditar, né, minha gente? Por exemplo, a aposta do seu Antônio foi feita assim, na praça mesmo, sem nenhum amuleto da sorte por perto. Até porque ele não se considera um cara muito sortudo, não. Eu nunca ganhei nada. Bingo? Não. Já o seu João não pode dizer o mesmo. Na loteria, não joga, mas no dominó, aí não tem pra ninguém. Eu dou bastante sorte aqui, viu? E qual que é o segredo pra ter sorte? Tem segredo ou é sorte? Não tem segredo não, já vem com a gente mesmo, né? Sorte todos nós temos, né? Depende da oportunidade que a gente tem, né? E o seu Luiz Fernando agarrou a sorte faz tempo e não foi no jogo. Sorte no amor eu tive, 40 anos de casado. A Ilza, do meu coração, eu mando um beijão pra você. Ela é a sua sorte. Minha sorte. Que Foi beleza. esperto, ainda deixou uma declaração para a esposa. Tá vendo? Coisa linda. Ó, só para lembrar, uma aposta simples de 6 números custa R$ 3,50. E quem faz a aposta simples, a probabilidade de acertar esse prêmio da Mega Sena é de uma chance em mais de 50 milhões. Pensa numa agulha pequenininha em 5 galpões cheios de palha. Achar uma agulha no palheiro é mais ou menos isso daí. Realmente é sorte. Bom, e nós fizemos uma enquete nas redes sociais do Link Vanguarda para saber se as pessoas se consideram sortudas. E o resultado foi o seguinte: 70% disseram não se considerar sortudas e só 30% disseram que são sim sortudas e que têm o pé quente. Vamos dar uma olhada em alguns comentários, Abranches. Vamos ver aqui, ó. O Marino Lima de São José diz o seguinte: parece engraçado, andando na ciclovia, parei para o carro passar e quando olhei embaixo do meu pé tinha uma nota de R$50. Ui! Me acho uma pessoa com sorte. Aí sim, é uma assim, sorte ó. mesmo. A Ângela Lima de Caçapava: eu não diria sortuda, mas perseverante. Entro em vários sorteios e sempre ganho. Ai, legal, né? Participo muito, corro atrás. Isso seria sorte ou perseverança, Abranches? Tá vendo? O comportamento de perseverança pode sim trazer, de repente, um momento de sorte. É um muito misto dos legal. dois. É isso aí, participe do Link Vanguarda, trazendo sua opinião.